Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje vou explicando uma das maneiras de resolver o desafio 179 da comunidade em português, beleza? Então basicamente, a gente fala aqui que no Reino Unido o Dia Nacional do Fish and Chips é celebrado todos os anos na primeira sexta-feira de junho, então eles servem o prato e tal. E para esse desafio a gente vai usar um conjunto de dados do Ministério do Ambiente, beleza? Deles lá, da alimentação, os assuntos rurais e tal, do Reino Unido. Nesse conjunto de dados, fornece informações sobre a quantidade média de alimentos e bebidas comprados pelas famílias por pessoa por semana, beleza? Utilizando a coluna Major Food Code. Então, a gente vai ter que responder 4 perguntas aqui, tá bom? A primeira, o Major Food Code que contém peixe com taxa de consumo mais elevada por pessoa por semana desde 2015, tá? Então vamos responder uma a uma, a gente vai e volta. Beleza? Só para vocês verem o resultado final do fluxo. Esse aqui é o nosso conjunto de dados, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que responder é o Major Food que contém peixe, Fish, com a taxa de consumo mais elevada por pessoa. Então, o que eu fiz aqui, para começar? Eu já filtrei no Major Code, porque aqui tinha bastante nulo, a gente consegue ver, ó, tá vendo? Nosso conjunto de dados, transformei tudo para nulo, Fiz um transpose aqui, basicamente, deixa eu ver se é isso aí, um transpor, para deixar valores Major Food e ano, Por que ele fala isso? Numas dicas aqui embaixo, que é muito importante a gente ler, utilize apenas a coluna Major Food, para code para análise. Se a gente encontrar um registro que combine 2 anos, tipo 2015, 2016, divida o valor em partes iguais e gere um registro para cada ano, tá bom? Não inclui shellfish, marisco, no prato, e o conjunto de dados está em inglês. Então, por que eu fiz isso? Então, quando a gente olha a nossa base de dados, Major Code, tá vendo? E a gente tem todos os anos, E como é que a gente faria para filtrar isso? E a gente pode ver aqui, por exemplo, com o exemplo que ela deu, 2015, a minha cabeça está na frente. 2015 e 2016, nós teríamos que dividir o valor, Então, o que eu fiz para resolver esse pequeno problema? Fiz um transpor, Porque basicamente também a gente teria que filtrar tudo acima de 2015, mas a ideia era resolver aquele primeiro problema lá, dos anos. Beleza? Então, quebramos isso. Só mudei aqui, eu coloquei um string, porque quando eu fiz isso quebrou os valores, Então, eu só mudei aqui para ver string, coloquei 50, o tamanho e tal. E aí comecei, percebi dentro do conjunto de dados que nós tínhamos alguns nulos. Deixa eu ver se eu consigo achar algum aqui rapidamente. Aqui alguns nulos, tá? E resolvi transformar esses nulos para 0. É só para exemplificar também, como a gente ia dividir, caso eu precisasse fazer alguma conta, o nulo poderia atrapalhar. Então, eu coloquei se o valor, a coluna valor for nulo, coloca 0, se não o valor. E aí, para resolver esse esqueminha aqui, olha que legal, na coluna name, por que eu estou quebrando isso? Porque a gente precisaria quebrar isso em 2 anos, E eu preciso mostrar para o Alteryx que isso aqui é 1 ano. Então, se na coluna nome contém um tracinho, tá vendo? Esse tracinho aqui, Então, eu estou pegando a esquerda 5, beleza? Que seria do 2001, os 4 primeiros dígitos, mais o tracinho. E aí eu estou fazendo mais, que é o concatenando string. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas olha que legal para a gente ver de novo, Eu estou colocando, fixando uma string, 2000. E write name 2. Ou seja, estou colocando esses valores aqui. Tá? Ah, por que o Nicolas, você tem certeza que esse aqui é o 20 e tal? Cara, fixei porque eu dei uma olhada nos números e é a partir de 2000 que começa essa parafernália. Tá bom? Eles não colocaram certos valores aqui. Se não, se não tiver, eu coloco o tamanho 4, como está aqui, ou, exatamente, se o tamanho for igual a 4, então vai ser o valor, o nome mesmo, tá? Se não, vai ser o 4 mais tracinho 20,
mais write name 2. Basicamente só para contemplar, só para a gente poder olhar o antes e depois, ó para resolver esses problemas aqui, tá bom? De nome. Então, basicamente foi assim que eu resolvi concatenando string, tá? E aí peguei o valor, né? Por que eu fiz isso já, ó? Depois que eu fiz... uma coisa muito importante se falar, quando a gente está usando a ferramenta fórmula, e a gente coloca mais de uma fórmula, ela sempre faz de cima para baixo, tá? Então, ela está fazendo primeiro S, depois S, por último S. Beleza? E aí, o que eu fiz? Se o tamanho do nome for maior que 4, ou seja, que é o número que a gente acabou de criar, são 2 anos dentro da mesma célula. Eu já estou pegando o valor e dividindo por 2. Beleza? Então, só recapitulando, né? A gente transformou os nulos para 0. Os problemas que a gente tinha de ano, conforme mencionado no exercício, né? E aqui, ó, olha que legal, né? Por que eu usei essas duas condições? Tá? Porque tem ano que eu tenho tracinho, ó, e tem ano que eu não tenho. Então, precisava montar os dois da mesma forma. Né? E foi assim que eu usei. Por que eu estou usando um tracinho? Porque a gente precisa ter um identificador para que a gente possa quebrar isso, né? De uma forma mais clara, para a gente não ficar, sei lá, quebrando manualmente ou coisas do tipo. Então, a gente montou essa string dessa forma, né? Dividimos os valores para quando precisava. Se a gente olhar esse valor aqui, ó 23 tal, 11, já dividiu esse valor por 2. E aí, na aba analisar, a gente tem uma ferramenta que é texto para colunas. Nesse texto para colunas, em vez de dividir em colunas, a gente pode dividir por linhas. E qual é o separador que a gente vai usar? O tracinho que a gente criou aqui. Beleza? Então, por isso que a gente fiz questão de manter o tracinho. Tá bom? E aí, vim aqui, só mudei os nomes, né, para ano e valor, e a gente vai responder a nossa primeira pergunta. Tá, até agora nós fizemos o tratamento de dados. O maior major code, que tem a taxa de consumo mais elevada por pessoa. Tá, então, eu vim aqui, peguei o ano que é maior ou igual a 2015, e no major code contém fish. Concatenei, né, agrupei major code para o valor e fiz uma ordenação, que é esse primeiro major code aqui, conforme a resposta da Alteryx. Beleza? Segunda pergunta. O ano específico a partir de 2015 que registrou a taxa mais elevada de consumo de peixe. Certo? Então, beleza. A gente ainda continua no 2015 e que no Major Food Code cantei peixe. E é o que a gente fez, em vez de fazer, né, a gente agrupou por ano e pegou o valor. Então, basicamente, é o ano de 2015, tá bom? Está aqui. E se a gente comparar com a da Alteryx, também está o ano de 2015. Beleza? A terceira pergunta. O maior major code que continha batatas, né? Que contém batatas com a maior taxa de consumo. E aí o ano específico, mesma coisa com a parte das batatas aí, beleza? Então a gente está trocando ali do major code fish, né? Para batata. E olha que legal, né? Uma coisa importante, quando a gente trabalha com filtro, né? A gente pode fazer um filtro, vamos colocar assim, um filtro composto. Filtrar o ano e filtrar outra condição, né? Que é diferente de um filtro básico aqui, ó. A gente tem o filtro e o filtro personalizado, tá? Aqui é a mesma coisa, food, soma valor, e aí a gente tem fresh potatoes. Se a gente olhar aqui, fresh potatoes. Opa, minha cabeça está na frente outra vez. Fresh potatoes, beleza? E a próxima resposta já é 2015. Então, mesma coisa, ó. Em 4 filtros aí a gente conseguiu resolver o problema. Ano, valor. E aí, o ano de 2015. Fechou? Eu acho que esse desafio foi bem legal. Ele nos força a tratar o dado de uma forma diferente, né? Essa parte de, putz, vou ter que transformar, tem uma porrada de coluna ali, como é que eu faço para transformar essas colunas numa coisa só, fazer um filtro e tal, tudo mais. Né, a gente viu que o transpose é isso, e por que a gente usou o transpose dessa forma? Eles pediram para a gente usar só o major code, então é só por isso que eu selecionei aqui, né? Porque quando a gente tem o transpor, a gente escolhe uma coluna-chave, ou seja, a coluna que a gente quer manter como um padrão, e depois as colunas de dados, ó, que eu mantive os anos, tá bom? Ranking
tirei todas as outras. Se você colocar food group aqui, então vai ter uma coluna de food group, depois eu te measure code e assim vai. Então eu usei a dica, né, para análise para a gente resolver o problema. E aí a parte de concatenar string aí e da parte de divisão de valores, tá? Importante lembrar que sempre faz de cima para baixo. Fechou? Espero que tenham gostado do desafio. Né? Se vocês tiveram, né, fizeram de uma outra maneira, vocês por favor podem compartilhar com a gente. É sempre muito importante. Se vocês acham que eu esqueci alguma coisa, de algum detalhe, de alguma ferramenta, pô, é isso aí, né? Eu sempre falo que é da comunidade para a comunidade. Vocês sempre são bem-vindos para agregar aqui no canal. Combinado? Muito obrigado. Até o próximo desafio. Fiquem bem. Tchau, tchau.